Olá, eu sou a Márcia Maués, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e vou apresentar uma aula sobre a polinização da castanheira do Brasil, Bertholletia excelsa. A castanha pertence à família Lecitidaceae. Trata-se de uma árvore exuberante que se destaca no dossel da floresta amazônica, pois apresenta até 50 metros de altura. É uma árvore clímax que vive até 800 anos e tem ampla distribuição na floresta amazônica, ultrapassando inclusive a Amazônia brasileira. Produz frutos lenhosos que chamamos de ouriços. Dentro dos ouriços existem de 10 a 25 sementes, que são as amêndoas ou as castanhas, como nós chamamos, não é? Que permanecem dentro desse fruto mesmo quando ele cai dessa grande altura. A maturação do fruto é de cerca de 14 a 15 meses, ultrapassa um ano. E a floração ocorre preferencialmente entre outubro a janeiro, com algumas variações de acordo com o local da Amazônia, e a queda dos frutos no período chuvoso, de janeiro a março. Bem, como já falei há pouco, né, sua distribuição ultrapassa os limites da Amazônia brasileira, ocorrendo no Brasil, na Bolívia, na Colômbia, nas Guianas, no Peru e na Venezuela. E aqui na nossa Amazônia, distribui-se nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e boa parte do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, sempre em florestas de terra firme e em agrupamentos que chamamos de castanhais. Trata-se de um produto extrativista e não madeireiro, cujo comércio doméstico e internacional foi estabelecido há mais de 100 anos. Hoje em dia, a produção nacional apresenta uma queda, gira em torno de 32 mil toneladas. Já foi bem maior essa produção aqui no Brasil. Há vários problemas que vêm impactando, principalmente questões fitossanitárias. E o impacto na socio- e bioeconomia das comunidades tradicionais e dos pequenos produtores é um dos fatores mais importantes da produção e do comércio da castanheira. É um impacto positivo, faz parte de um dos principais produtos da bioeconomia amazônica. Sabemos também que o estabelecimento de áreas cultivadas com castanha ainda é incipiente. Existem poucas áreas, principalmente áreas comerciais. As áreas foram estabelecidas na década de 80, principalmente, mas como a castanheira demora muitos anos para produzir, não se torna muito atrativa aos produtores. 5% da castanha que é consumida no mercado hoje em dia já vem dessas áreas produtivas, comerciais, nas áreas agrícolas, e geralmente essas áreas são estabelecidas na forma de sistemas agroflorestais ou monocultivos. E um dos principais motivos para se estudar a polinização desta planta é que ela tem uma grande importância socioeconômica para as populações tradicionais e para os produtores rurais da Amazônia, apresenta uma importância ecológica para o funcionamento das florestas, é uma árvore clímax que ocorre nas florestas naturais, nas florestas nativas, tem um grande potencial nos programas de restauração florestal nas áreas alteradas. Havia também necessidade de se complementar os estudos dessas interações planta-polinizador, que já haviam sido feitos por outros estudiosos, porém ainda precisava de um pouco mais de informações, principalmente porque se dizia que nas áreas cultivadas havia uma escassez de polinizadores, que essas áreas não seriam produtivas pela falta do polinizador para que pudesse produzir frutos de castanha, né? Então, essa questão de saber quais eram os requerimentos básicos para a reprodução da castanheira, principalmente nas áreas agrícolas, e se havia polinizadores suficientes para manter essas áreas em produção, foi o que nos motivou a realizar esse estudo. Bem, já sabíamos algumas coisas sobre a biologia floral da castanha, né, que ela possui flores hermafroditas, apresenta recursos florais, néctar e o pólen, que estão protegidos em uma câmara por uma câmara de estaminódios compressidos, que são estruturas semelhantes a estames, mas não são estames funcionais,
e elas recobrem os órgãos reprodutivos da flor da castanheira. Então, eles formam uma estrutura robusta chamada de capuz que impede com que os polinizadores tenham acesso ao interior das flores e façam contato com os estames e o estigma da flor. Então, esse capuz, essa é uma característica da família Lecitidácea. Existem várias outras espécies e gêneros que apresentam variações nessa estrutura, nesses estames concrescidos. Alguns têm uma abertura maior e outros, como a castanheira, que realmente vedam bastante e não se observa externamente, os órgãos reprodutivos não ficam visíveis. Então, isso faz com que sejam necessários insetos de grande porte que possam deslocar esse capuz para ter acesso aos recursos florais, ao néctar e ao pólen. Quanto à sua fenologia foliar, vimos que a mudança das folhas, com o surgimento de folhas novas, ocorre geralmente no final do período chuvoso e durante todo o período com menor precipitação pluviométrica aqui na Amazônia, entre os meses de maio até novembro. Essas folhas começam a surgir nesse período com menos precipitação pluviométrica e antecedem o período da floração. O período de floração ocorre entre os meses de outubro a janeiro, com alguma variação, dependendo da região onde esteja localizada essa castanheira, e a disseminação ocorre 14 a 15 meses após a floração. Essa queda dos frutos e a disseminação das sementes ocorre geralmente no período chuvoso, né, entre janeiro e março, e a floração entre outubro a dezembro, início de janeiro. A castanheira é visitada por uma grande diversidade de abelhas. Todos os polinizadores da castanheira são abelhas nativas e a grande maioria é composta por abelhas solitárias. Aqui eu tenho uma pequena amostra, né, dessas abelhas. Elas se distribuem principalmente pelos gêneros Xilócopa, Eulema, Bombus, Centris, Epícaris e Eufrísia. Como já falei, né, haviam estudos já realizados, né, estudos realizados na década de 80, estudos nos anos 2000 e realizamos esses estudos no projeto da Rede da Polinização da Castanheira entre os anos 2009 e 2013. Bem, dentre os artigos que nós publicamos no âmbito deste projeto, que foi um projeto apoiado pelo CNPq, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo GEF, pela FAO e UNEP, vimos que o requerimento para a polinização da castanheira envolvia a polinização realizada por abelhas nativas, as abelhas fêmeas visitando as flores em busca de recursos florais, os machos também, mas os machos buscavam muito mais o néctar e também, às vezes, as fêmeas para acasalar. Vimos que a planta oferece bastante néctar. Esse néctar tem uma predominância muito marcante de sacarose, que é bastante energética. Isso se justifica muito bem quando se analisa o tipo de abelhas que visitam as flores, né? Como eu falei, elas precisam empurrar, afastar esse capuz, onde estão esses estames concrescidos, para atingir a base do nectário e coletar o néctar, pois o néctar é produzido bem na base, no interior da flor, como mostra essa abelha Eulema, em corte transversal, cuja língua, que é muito longa, consegue penetrar na flor, e o seu dorso entra em contato com as anteras e fica recoberta de pólen. Então, esse néctar ele tem uma alta concentração e é produzido em grande volume também. Aqui nós temos uma listagem, infelizmente não dá para ler bem os nomes, né, porque são muitos insetos e muitas espécies que visitam as flores da castanheira, mas nós agrupamos aqui em 3 categorias. Os polinizadores, que são aqueles que têm a capacidade de abaixar o capuz, penetrar na flor, coletar o néctar e acidentalmente, né, como todo polinizador que não sabe que está polinizando, ele vai em busca do recurso floral,
se suja do pólen, né, fica recoberto de pólen e ao visitar outra flor de outra planta, pois a planta é de polinização cruzada, né, transferem o pólen para o estigma. Eles são os polinizadores. Pilhadores, existem aqueles insetos que visitam as flores e roubam o pólen, seja o pólen de abelhas que estão visitando de uma forma legítima e elas roubam o pólen que está na corbícula dessas abelhas, ou perfurando a flor para ter acesso aos recursos florais. Geralmente as abelhas sem ferrão tiveram esse comportamento, como por exemplo as frisiomelitas e algumas tricona. E alguns insetos foram considerados visitantes porque eles visitavam a flor, mas não faziam contato com o estigma e coletavam apenas o pólen caído na flor após a ação de alguns visitantes, de alguns polinizadores, como por exemplo alguns lepidópteros, alguns beija-flores e até algumas abelhas como a Apis mellifera e Megachilidae. Então aqui eu vou mostrar para vocês brevemente algumas das espécies que foram as mais importantes na polinização da castanheira. Começando pela Stylocopa frontalis, que é a mamangava, que é uma abelha de grande porte, bastante frequente e muito abundante nas suas visitas. Tanto o macho como a fêmea visitam as flores da castanheira. Ela é uma das primeiras a chegar nas áreas que as flores abrem muito cedo, abrem por volta das 5 horas da manhã, faz uma inspeção nas flores antes de pousar, consegue empurrar, abrir esse capuz e coletar os recursos florais. Observamos, né, a presença delas nas flores e elas ficam completamente recobertas de pólen ao deixarem a flor. Esses trabalhos que já haviam avaliado a presença da Stylocopa frontalis, alguns achavam que as abelhas Stylocopa só visitavam flores virgens, flores que nunca haviam sido visitadas, mas nós não verificamos isso, verificamos que elas visitam sim outras flores. E apenas um detalhe que nós observamos com relação à Stylocopa é que ela passa muito tempo na copa de uma mesma árvore de castanheira. Ou seja, ela acaba transferindo o pólen entre flores que estão na mesma planta, o que não é muito desejável, porque a castanheira depende da polinização cruzada. Então, ela induz a ageitonogamia, que é a transferência de pólen entre flores da mesma planta, e isso não é muito interessante, pois não há uma boa formação de frutos com a ageitonogamia. Aqui nós destacamos a presença da Eulema meriana. Essa é uma abelha grande, que é um euglossine, né, uma abelha das orquídeas, que ela visitava as flores, principalmente no período matutino, bem cedo, transportando bastante pólen. Essa sim rejeitava flores já visitadas, mas visitava muitas flores na mesma planta e se movimentava entre as árvores. Como ela tem a glossa bastante longa, a sua língua bastante longa, às vezes ela nem precisava penetrar na flor. Ela inseria a glossa e recebia o pólen mais na parte frontal da cabeça, né? E observamos também a presença de machos e sabemos que essas abelhas elas são polinizadores primários de orquídeas, como por exemplo o Catasetum imaculatum. Aqui nós temos a visita do Bombus transversalis, que observamos uma distribuição de visitas entre as áreas estudadas, que trabalhamos em áreas no Pará, no Amazonas e no Acre, um pouco desuniforme. Essa abelha foi muito mais frequente nas castanheiras que existem no estado do Pará. São abelhas sociais, né? Os bombos são abelhas sociais. Elas visitam no início da floração e somente pelo período da manhã. Visitam poucas flores por árvore, porém elas têm uma constância nessas visitas. Já haviam sido reportadas por outros autores e elas foram consideradas os polinizadores muito importantes para. Aqui nós estamos vendo uma abelha que, apesar de não ser do tamanho de uma Stylocopa frontalis, da mamangava, nem das eulemas, nem da eulema que foi vista agora há pouco, né? É a Eulema moxari. É uma abelha relativamente menor em tamanho, porém ela foi
extremamente frequente nas flores da castanheira, muito abundante, e ela faz um serviço de polinização completo. Ela coleta bastante pólen, ela se recebe o pólen na sua parte dorsal, do tórax e na cabeça também. Ela rejeitava, tinha esse comportamento de rejeitar flores já visitadas, então elas estavam sempre buscando outras flores para visitar. Isso é interessante para a polinização, porque ela visita uma flor e ela vai para outra e ela se movimentava entre as copas também. E era interessante a forma como ela empacotava o pólen, né, como ela guardava o pólen na corbícula, se pendurando nas folhas da castanheira. Transportava uma grande quantidade de pólen. E aqui nós temos um detalhe de uma abelha roubando o pólen de uma Eulema moxari que havia entrado na flor, e ela está oportunamente recolhendo o pólen que estava na corbícula dessa abelha, já tirando o pólen que a abelha já havia empacotado, já estava transportando. E é muito interessante que essa abelha, essa Phrisiomelites longipes, ela era pequena, mas ela tinha capacidade de afugentar abelhas grandes. Ela conseguia afugentar Stilocopa frontalis. Às vezes se agarrava na antena da abelha. Era uma abelha bem pequena, porém fazia um pouquinho de estrago. E não era uma polinizadora da castanheira. Aqui foi feito um estudo analisando-se o comprimento da língua da abelha, que é a glossa, e o tamanho da abelha em relação ao tamanho da flor. Nós vimos que dentre um grupo de abelhas aqui que foram selecionadas, como Megachile, Eufrísias, ubombos, alguns centres, epícaris, e eulemas e Stilocopa, existem abelhas com língua mais curta e abelhas com língua mais longa. Essas abelhas com a língua bem longa, como a Eulema meriana, ela consegue alcançar lá o fundo da flor. Outras abelhas, elas já têm um alcance menor. Então, quanto menor o tamanho da língua, mais elas precisavam penetrar no interior da flor da castanheira. Nós vimos também que havia um efeito do entorno na visita das abelhas. Quanto mais floresta houvesse no entorno das áreas plantadas, maior era a diversidade de abelhas e maior a frequência também. Uma das áreas que nós estudamos era uma área com mais de 3.000 hectares de castanheira cultivada, e essa área, ao ser plantada, recebeu a orientação de um pesquisador da Embrapa, isso na época dos anos 80, de que como a castanheira dependia de abelhas que voam bastante, né, e que são abelhas grandes e que dependem das áreas de floresta para sobreviver, ele sugeriu que fossem feitos blocos de plantio com faixa e deixassem a vegetação crescer, a vegetação nativa crescer entre esses blocos de plantio. E assim o produtor seguiu a orientação. Hoje em dia, numa vista aérea, podemos ver que existem as áreas de plantio da castanheira e existem essas faixas que parecem ruas, que são as faixas com floresta nativa, que a floresta regenerou, né? São florestas secundárias, mas são florestas muito funcionais. E elas abrigam uma grande diversidade de polinizadores da castanheira. E esse local, essa região de Itacoatiara, no estado do Amazonas, foi o local que teve a maior diversidade de abelhas polinizadoras da castanheira. Ou seja, mantendo-se áreas de vegetação secundária, mesmo que não seja floresta primária, aumenta a riqueza e a abundância das abelhas. E isso favorece a polinização da castanheira. Quanto maior a área de floresta, quanto mais área que houver na vizinhança, no entorno do plantio, melhor será a produção de frutos. E realizamos também estudos para avaliar os testes de polinização, né, para ver qual era o tipo da polinização, se era de polinização cruzada ou autopolinização, e comprovamos realmente que a planta é dependente da polinização cruzada, que é a xanogamia, que quando se isolava flores, excluindo a visita de polinizadores, não havia formação de frutos. E quando fazíamos a polinização controlada manual para avaliar o ótimo da polinização, conseguimos aumentar em até 20%, até 18% a mais,
do que a polinização natural. E considerando que esses estudos são voltados principalmente para pessoas que estejam interessadas em estabelecer áreas agrícolas com castanheira ou para produtores que queiram melhorar a sua produção ou estejam preocupados com a presença de polinizadores, sempre nos perguntam se é possível e viável criar os polinizadores da castanheira, já que são abelhas nativas, mamangavas principalmente, a maioria delas abelhas solitárias e apenas o bombos, que é uma abelha social. E algumas euglossini que também têm um nível de socialidade um pouco baixo. Mas ainda não existem metodologias específicas, bem feitas ainda, estudadas, para que se estabeleça a criação de polinizadores da castanheira. E ainda sabemos muito pouco sobre a bionomia dessas abelhas, em particular das eulemas, dos centres e dos bombos daqui da Amazônia, que são as espécies de bombos brevivilos e bombos transversalis, que são polinizadores da castanheira. Para a xilócopa, já existem alguns estudos utilizando-se iscas, caixas isca ou oferta de madeira em decomposição para que elas construam seus ninhos. Isso funciona muito bem na região sudeste, onde há uma grande escassez de matéria-prima para que elas possam fazer os seus ninhos. Mas aqui na Amazônia, mesmo nós utilizando caixas de madeira para atrair xilócopa ou madeira, ninhos isca para xilócopa, elas raramente colonizam, elas colonizam muito pouco. Então, o que é mais importante é cuidar do entorno realmente, cuidar das áreas nativas, das áreas de vegetação nativa que estão no entorno das áreas produtivas. Essa carência de informação sobre a bionomia reforça a necessidade de estudos maior para entender melhor esses procedimentos que seriam necessários para a criação desses animais, desses insetos polinizadores. E aí, nós falamos das práticas amigáveis aos polinizadores da castanheira, que são um conjunto de práticas que o produtor pode adotar para favorecer a polinização nas suas áreas de produção. Isso passa pelo conhecimento dos polinizadores que existem nas áreas, que estão presentes nas suas áreas e onde eles nidificam, e tentar não exterminar esses polinizadores. Evitar o uso dos defensivos agrícolas, principalmente de inseticidas, dando preferência a controle biológico quando realmente for necessário fazer algum tipo de controle. Evitar sempre o uso de fogo e queimada na limpeza das áreas. Manter as áreas de floresta e de vegetação secundária. Plantas complementares, importantes para a alimentação da abelha e nidificação, atendendo à legislação ambiental. Oferecer locais para nidificação, como troncos de árvore, blocos de madeira, entrenós de bambu, mourões de cerca, barrancos e árvores de grande porte, que esses materiais e essas árvores atraem os polinizadores da castanheira e os mantêm nas áreas de produção. Cultivar plantas que produzem néctar e pólen e são atrativas aos polinizadores, como, por exemplo, o urucum, o maracujá, o cajá, o taperebá, a acerola, que são plantas que oferecem flores que irão complementar a alimentação dos polinizadores da castanheira e que compartilham dos mesmos polinizadores. Incentivar o plantio da castanheira nos sistemas agroflorestais ou que sejam próximos a florestas nativas ou que se mantenham locais para que a floresta regenere e forme capoeiras e florestas secundárias e que possam suprir os polinizadores da castanheira. Manter a conectividade das áreas remanescentes de vegetação nativa para facilitar o fluxo dos polinizadores como corredores ecológicos e divulgar a importância dessas práticas agrícolas amigáveis aos polinizadores, compartilhando experiências exitosas. Bem, esse trabalho ele foi parte da rede de pesquisa sobre a polinização da castanheira, que na época que foi realizado entre 2009 e 2014, reuniu 3 projetos em rede voltados para o entendimento da genética, da biologia floral, polinização, sistema reprodutivo e o manejo de polinizadores da castanheira. Na época também recebeu o apoio
do Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPq, através do edital Redes de Pesquisa sobre Polinizadores e do projeto Polinizadores, apoiado pelo GEF, UNEP, FAO e MMA. Nós tivemos como parceiros alguns proprietários de áreas agrícolas na região de Tomé-Açu e na região de Itacoatiara e nas áreas também experimentais da Embrapa no Acre e em Belém. Como equipe técnica, eu coordenei a rede, mas nós tivemos a participação ativa de vários pesquisadores de diversas instituições e diversas áreas do conhecimento, mas principalmente pessoas que estudam abelhas e genética de espécies arbóreas, como, por exemplo, o Dr. Rogério Gribel, a Patrícia Drummond, o Plácido Guimarães, a Favísia Oliveira, que identificava as abelhas, né, taxonomista, que tem sempre nos ajudado, Tatiana de Campos, o Breno, a Lúcia Vade, a Flávia Lucas e o Marcelo Cavalcante, que foi, na época, estudante de doutorado do projeto e hoje em dia é nosso colega, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Houve também a participação de muitos alunos bolsistas do nosso projeto, de alunos de graduação, alunos de ensino médio, como por exemplo o Irael, o Jean e o Ronaldo, que cursavam o ensino médio na época, moravam na Fazenda Aruanã, onde foi uma das nossas áreas de estudo, e tiveram o primeiro contato com a ciência, ainda antes de entrarem no curso superior. Isso ajudou a despertar neles a vontade de continuar estudando na área da biologia e um deles conseguiu passar no vestibular em biologia. Infelizmente não tive mais notícias dele, mas espero que ele tenha se tornado um biólogo. E também diversos alunos de mestrado, doutorado e técnicos das Embrapas que nos apoiaram e estavam conosco no campo, ajudando na coleta de dados, que sem eles a gente não teria conseguido obter esses resultados. E aqui as nossas parcerias com os agricultores, Dr. Sérgio Vergueiro, da Fazenda Aruanã, e o senhor Tomio Sasahara, da Fazenda Sasahara de Tomé-Açu, e o apoio da Cooperativa Agrícola Mista de Agricultores de Tomé. E esse projeto, apesar de encerrado, foi muito importante, porque até hoje nós recebemos produtores que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre os polinizadores da castanheira, né? E inclusive alguns agricultores da região de Tomé-Açu que relatam para nós que hoje em dia eles enxergam aquelas áreas de floresta, de mato, né, como eles chamam, com outros olhos, porque eles sabem que é de lá que vêm os polinizadores que vão polinizar a castanheira e outras plantas das suas áreas agrícolas e vão fazer com que eles tenham produção e tenham retorno financeiro, não é? Então, muito obrigada, esses foram os nossos apoiadores, né, do projeto e espero que vocês tenham gostado.